E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida super legal. Essa partida é fantástica, ela é instrutiva em vários pontos, é uma partida muito interessante de assistir. Foi jogada entre o grande mestre Fear e o prodígio argentino de 11 anos, Faustino Ouro, que já é mestre internacional e com toda certeza vai virar grande mestre em pouquíssimo tempo. Talvez até o final desse ano o Faustino Ouro já seja até mesmo um grande mestre. Eles jogaram um match de 4 partidas lá no ICC, que para quem não conhece é o Internet Chess Club, e dessas 4 partidas eu selecionei a mais legal para analisar aqui. Não vou spoiler como que foi o match como um todo, tá? Vocês só vão saber o resultado dessa partida, mas eu vou deixar linkado no comentário fixado o link para vocês irem ver o match inteiro no canal do próprio Fear, que ele fez uma live enquanto estava jogando. Então o VOD tá lá gravado para quem quiser assistir o match, eu recomendo pra caramba. Mas vamos dar uma olhada nessa partida, que é a partida de número 2. Fear começa com E4, o ouro joga E5, vem então cavalo em F3 ameaçando o peão de E, cavalo em C6 defendendo e bispo em B5, abertura Rui Lopes. Nessa posição, o Faustino Ouro joga peão em A6, que é a linha principal. Para você, que é um jogador bem iniciante, o jogador de brancas, quando joga bispo em B5, tá botando um pouco de pressão no peão de E, afinal de contas o cavalo é o defensor do peão, mas não existe uma ameaça real de você ganhar o peão aqui sendo o jogador de brancas, tá? Então o Fear volta o bispo para A4, e aí você pode estar se perguntando, né, isso aqui mais voltado para os iniciantes, por que ele não toma o cavalo e toma o peão, né? Porque o jogador de pretas tem uma maneira muito simples de recuperar o material com dama em D4, e aí o final resultante vai ser um final onde as pretas têm uma vantagem estratégica por manter o par de bispos. Então ele está recuperando o material, porque ele ameaça tanto o peão quanto o cavalo. Quando o cavalo voltar, o peão vai cair. E o final é um pouquinho melhor para o jogador de pretas por conta do par de bispos. Então, depois do A6, o Fear não toma o cavalo, volta o bispo, e nós temos cavalo em F6 por parte do Faustino Ouro, ameaçando o peão de E4. E é curioso, porque o tema ele é espelhado. Assim como as brancas não estão de fato ameaçando o peão de E, o jogador de pretas não está de fato ameaçando ganhar um peão aqui. O Fear pode somente fazer o roque e é o que ele faz. Apesar de você poder jogar tipo D3, dama em E2, cavalo em C3 e defender o seu peão, o mais preciso é fazer o que o Fear fez, simplesmente deixar o peão cair. E a ideia é que se o jogador de pretas capturar e o Faustino captura, as brancas sempre têm como recuperar o material através do problema da coluna E. O jogador de pretas possui um cavalo, um peão e um rei na coluna E e uma falta de desenvolvimento tremenda, então ele pode ter problemas por aqui. E o Fear vai explorar isso da maneira mais precisa com o peão na casa de D4. A ideia sendo tentar abrir a coluna. Se o jogador de pretas quiser tomar esse peão, ele vai ter problemas por conta de uma cravada no cavalo depois de torre na casa de E1, né? Então mesmo que você possa apoiar o cavalo com D5, depois de cavalo toma D4, tem a ameaça de ganhar um peão aqui, tem a ameaça do F3 e o cavalo vai ser perdido. E apesar de existir umas linhas malucas, tem uma linha especificamente bem doida aqui com bispo em D6, cavalo toma cavalo e bispo toma H2, que acredite ou não, é uma linha teórica, isso aqui realmente não vê jogo. Portanto, quando o Fear joga peão na casa de D4, o Faustino faz muito bem em devolver o peão. Ele joga bispo em E7 e o Fear pode simplesmente pegar o peão dele de volta se ele quiser. Mas ele resolve ir para uma linha um pouco mais precisa com torre em E1, ameaçando o cavalo, ganhando mais um lance de desenvolvimento antes de recuperar o seu material, já que esse cavalo ou vai ter que ser defendido, ou vai ter que sair daqui, ou o jogador de pretas vai ter que reagir, gerando um contra-ataque. Então, o jogador de pretas reage contra-atacando, joga peão em B5. A ideia sendo trocar o cavalo pelo bispo. Pretas nisso vão ficar com peões dobrados, certo? Vão ficar com 2 peões aqui na coluna A, muito difícil de manter os peões. Só que em troca vão ter o par de bispos e a expectativa de um ataque no longo prazo, então o Fear resolve trocar. Torre toma E4, certo? Nessa situação, se você tomar o bispo, certo? Vai cair o peão de E5 e se restabelece a igualdade material numa posição que é bem desbalanceada. Mas o ouro resolve, ao invés de tomar o bispo, jogar o lance mais preciso na posição. Ele joga D5, ameaçando a torre. E aqui tá caindo a torre, tá caindo o bispo, e o lance mais preciso na posição é não salvar nenhum dos dois, é jogar cavalo toma peão de E5, que é um lance fantástico, mas é um lance teórico. Se você jogar cavalo toma E5, a ideia é, se pretas quiserem tomar a torre, você vai tomar o cavalo com tempo na dama, que é muito importante,
O jogador de pretas vai, é claro, ter que salvar a dama. Agora você toma o bispo e quando ele toma o bispo, você salva o seu bispo. E no final da linha, ele pegou uma torre e você pegou duas peças menores. Você pegou o cavalo e o bispo. E duas peças menores valem mais do que a torre. Então, nessa situação, onde o Faustino jogou D5, se o Fear tivesse jogado cavalo tome 5, o Faustino seria forçado a tomar o cavalo, não a tomar a torre. E aí a gente chegaria nessa posição aqui, onde é a vez do jogador de brancas jogarem. Só que o Fear, né, o grande mestre Fear, acabou se enrolando na abertura e ele joga um lance que ele não precisava ter jogado. Ele joga torre em E1 antes de cavalo tome 5. Ele podia ter jogado cavalo tome 5 direto. E o resultado é que depois de B toma 4, cavalo tome 5, cavalo tome, torre toma, ao invés da gente estar nessa posição sendo a vez do jogador de brancas jogar, a gente está nessa posição sendo a vez do jogador de preta jogar. Então, aqui você jogaria cavalo em C3, por exemplo, ou dama em E2, não deixando ele fazer o rock. Eu acho que dama em E2 é mais preciso, mas as pretas podem simplesmente rocar. Então, o Fear perde a ideia do ataque tradicional com dama em E2 e tentar manter o rei do jogador de pretas no centro do tabuleiro, e o jogador de pretas simplesmente tá bem aqui na posição. Mas, sendo sincero, é melhor que ocorreu assim, porque a partida fica mais interessante. Você vai entender nos próximos lances o tanto que a partida ficou mais legal por conta disso. Fear jogou cavalo em C3, ameaçando, né, ganhar material, torre toma D5, tá ameaçando também cavalo toma 4, e o ouro jogou bispo em E6, defendendo o peão de D5. Então, o Fear toma o peão de A, ganhou um peão aqui na prática, e o Faustino Ouro joga bispo em D6. E você vê que o par de bispos, né, que é a ideia toda do ataque do Faustino Ouro, tá se provando de muito valor, porque os dois bispos estão mirando a ala do rei. Então a ideia do jogador de pretas para atacar é jogar dama em H4, ameaçando o checkmate na casa de H2. Então quando o Fear tirar a torre daqui, vem dama em H4, se você jogar G3, você enfraquece as casas claras ao redor do rei, a dama entra em H3, e ele vai ficar atacando, vai ficar gerando vários teminhas de checkmate chatos por ali. E é um tema relativamente comum de abertura Ruy Lopes, isso acontece em ataque Marshall e esse tipo de posição. Só que aqui o Fear decide que ao invés de voltar à torre e ficar se defendendo do dama em H4, jogando G3, tendo que lidar com tudo isso, ele prefere jogar bispo em F4. E ele argumenta, quer saber? Toma minha torre, sacrificou a qualidade no centro do tabuleiro, na abertura ainda, sem uma compensação clara ainda, mas com algumas ideias. E esse sacrifício de qualidade é o que deixa essa partida fantástica. Depois de bispo toma torre, ele toma de volta. E beleza, já não tem par de bispos para as pretas, já não tem que se preocupar com o ataque. Pretas têm as torres, correto? Só que como é que você vai usar as torres numa situação onde a maior parte das colunas estão fechadas? Um simples B3 já fecha a coluna B, então a coluna B já não vai ser fácil de utilizar. E a coluna E vai ser difícil de você tirar o bispo daqui. Outra coisa legal é que o cavalo tem a casa de C5. Então, o jogador de brancas tem bastante compensação pelo sacrifício de qualidade. Basicamente, matou o ataque das pretas e ele vai jogar agora para essa maioria de peões de ala da dama. Ele possui 4 peões na ala da dama, enquanto o ouro possui apenas 3. E isso serve para gerar um peão passado. Então, bora dar uma olhada. Vem bispo em F5, cavalo em C5. Nessa posição, o Faustino Ouro joga um erro estratégico, ele joga C6, não é o melhor lance, e peão em C6, na verdade, parece fazer todo sentido, porque tá tirando o peão da mira do bispo. Parece que é um lance forte, né? Deixa os peões em casas claras pro bispo não ameaçar. Mas, na verdade, vai atrapalhar muito ele, porque impede que ele use a coluna B, né? Então agora ele deu o controle do bispo para a casa de B8. Como é que ele vai usar a coluna B, sendo que a vantagem dele é a qualidade? Dá mesmo para você dizer que esse cavalo é mais fraco do que essa torre, só porque você aprendeu que o cavalo vale 3 e a torre vale 5? Não, o cavalo está super ativo, a torre está super passiva. Então, na prática, quando ele mata essa torre com C6, o cavalo já passa a valer mais do que a torre, né? Falando praticamente aqui na posição. E o Fear já começa a avançar os seus peões na ala da dama para tentar gerar um peão passado. Joga 4, tentando parar talvez um avanço, o próprio Faustino joga A5 e gera um ponto de troca de peões. Então vem C3. Qual que é a ideia do C3? B4, certo? Já ameaçando B5, vai ser gerado um peão passado com essa maioria de ala da dama. E tudo que ele precisa lidar é com o ataque do jogador de pretas na ala do rei. Então, o Faustino Ouro tenta contra-jogo. Ele tem mais material, mas o material não tá jogando, então ele joga
dama em G5. Com algumas ideias agressivas. Tem ideia de bispo em H3, tem ideia de H5, H4, H3. E contanto que o Fear não leve mate por aqui, o contra-jogo dele na ala da dama vai se provar suficiente. Então, ele joga B4, nós temos peão toma, e no próximo lance o B5 já vai gerar um peão passado para o jogador de brancas, que é bem interessante. Vem o H5 por parte do Faustino, ideia sendo H4, H3, e o Fear vai para uma ideia muito legal. Ele joga dama na casa de C1, oferecendo uma troca de damas. É muita coragem oferecer uma troca de damas quando você tem menos material, mas nessa situação faz total sentido, porque a vantagem dele é uma vantagem posicional. Trocando peça, o peão passado fica mais forte. Então o Faustino Ouro tenta manter o ataque vivo. Joga dama em G6, mantém aqui a dama no tabuleiro para manter a possibilidade de um ataque. O Fear joga o H4, congelou o avanço do Faustino na ala do rei temporariamente. Vem o F6, tentando chutar o bispo daqui, mas o bispo não vai sair dessa diagonal de maneira alguma. Bispo em G3 também congela o ataque na ala do rei. Torre em E8 por parte do Faustino, B5, peão toma, passou o peão. E nessa posição, o Faustino Ouro tem algumas ideias para tentar forçar um ataque, né? Ele pode trocar torres, e depois de trocar torres ele pode jogar... Tem uma ideia que o próprio Fear comentou na live de bispo em B1 para tentar entrar com a torre, né? Mas o ataque aqui do jogador de pretas já não é claro. Enquanto a ideia para o jogador de brancas já é muito clara. Brancas querem jogar B6, B7, B8, promover e matou a posição, né? Muito fácil de jogar a posição para as brancas, muito difícil de jogar para as pretas. Então, Faustino Ouro decide entregar a qualidade de volta com torre em B8. Entrega a qualidade para eliminar esse bispo daqui. E essa é uma ideia perigosa, porque se o bispo sai daqui, claramente tem ideias de ataque em cima desse rei, e se tem uma torre em B8, claramente esse peão perde um pouco da força. Mas o Fear encontra a ideia vencedora e toma a torre. Depois de torre toma, aqui o jogador de brancas está ganho. Mas ele está ganho se ele encontra uma ideia defensiva que permite as ideias de bispo em H3, que são bem interessantes, que é o lance dama em B2. Essa ideia ganha porque bispo em H3, a gente joga G3, se ele jogar, por exemplo, dama em F5 tentando entrar aqui, dama em B3, e a gente está defendendo o peão com a dama, e a gente vai avançar o peão apoiado pelo cavalo, mas importante apoiado pela torre também. Então é importante a torre estar na coluna A, porque nessa situação, vamos dizer que ele tente bloquear. Tem a ideia da torre infiltrando com cheque, tem a ideia da torre brigando pela casa de bloqueio contra a torre do adversário, né? Então, aqui o jogador de brancas tem tudo que ele quer na posição, o peão vai promover, enfim, o jogador de brancas está muito, muito melhor. O Fear joga torre em A5, né? E esse lance vai se provar um pouquinho pior, porque a torre está apoiando o peão, claro, de maneira imediata, mas essa torre vai ter que sair daqui uma hora ou outra, ou para apoiar o peão por trás, ou para brigar pelas casas de bloqueio. Então, o Faustino joga dama em G4, ameaçando o peão de H e o peão de D. Fear, então, joga dama na casa de E3. Ele resolve defender o seu peão central e coloca a dama numa coluna aberta. E nessa posição, vem um erro bem grave por parte do Faustino. Ele joga dama toma peão de H. E, novamente, a vitória por parte do Fear não é fácil de ver e tem a ver com o material aqui na ala da dama. Ele precisa dar um jeito de avançar esse peão. E a ideia seria preparar o avanço do peão para B6, jogando o lance torre em A6, que não é fácil, né? O torre em A6 ele seria jogado, por quê? Torre toma peão não está sendo ameaçado, né? Tem o duplo dama em E8 cheque. Enquanto tiver o dama em E8 cheque, não vai ter torre toma peão. E vamos dizer que você saia do duplo, agora o peão avança, o peão vai avançar mais uma vez apoiado pelo cavalo, a torre vai vir para 8 tirando aquela torre dali, o peão vai promover, apesar dos melhores esforços aqui do jogador de pretas. E se ele tiver que jogar bispo em C8, certo, o material dele claramente está passivo, nós temos alguns cheques ao longo dessa diagonal, nós temos uma torre para infiltrar na sétima, então a posição fica muito boa para o jogador de brancas independente. Mas o Fear decide não jogar o torre em A6. Ele decide apoiar o avanço do peão por trás. Então ele joga a torre em A2, deixando passar a chance de vencer. Temos a dama voltando para G4, a torre indo para B2, apoiando o avanço do peão. E torre em B6, montando um bloqueio. E aí a importância daquele torre em A6 mais cedo. Era mais fácil de tirar a torre daqui antes de você deixar ela entrar. O Fear joga o F3, questionando a dama do Faustino.
dama em H4, e nessa posição o Fier vê uma ideia muito legal. Cara, isso aqui é loucura total, né? É uma posição muito, muito interessante, mas o Fier joga um sacrifício de peão assim do nada, G3. Entrega o peão na frente do rei dele com cheque, com uma ideia de contra-ataque brutal. E a ideia de contra-ataque é, se o Faustino toma o peão, ele vai jogar torre G2, colocando a torre na cara do rei. Depois que a dama sai, ele vai jogar tipo dama em E7, ameaçando checkmate. E vamos ver como que o Faustino Ouro se defende. E é justamente o que a gente tem. Dama toma peão, torre G2, dama em H4 e dama em E7, ameaçando checkmate aqui. Os cheques estão quase todos cobertos, né? Então cheque aqui na primeira não tem. E o Faustino tenta desesperadamente por um empate. Ele joga dama toma D4 cheque, rei em H1, e nessa posição, se dama, por exemplo, na casa de A1 ou se dama na casa de D1, tentando esses cheques, o Fier tem torre em G1, bloqueando os cheques e continua ameaçando o mate, ao mesmo tempo que ameaça a dama. Então o Faustino tenta dama em H4. O Fier repete a posição 2 vezes, e quando vem o dama em H4, ao invés de aceitar o empate, joga torre em H2, continuando o seu ataque. O Faustino joga então um lance super complicado, mas com umas ideias assim de checkmate bem fortes. Bispo em H3. Qual que é a ideia do bispo em H3? A ideia, é claro, é cortar a casa de G2 para a torre e também cortar o escape do rei. Então, nessa posição, tem uma torre pendurada. Se dama cheque, dama toma torre for jogado, beleza, a gente ganha uma torre. Qual que é o problema? No processo, a gente perde o nosso rei, né? Dama em 1 é mate em 1. Por consequência, quando é jogado esse bispo em H3, algumas ideias de checkmate são geradas e as brancas têm que ficar de olho na casa de E1, certo? É muito importante ficar de olho na casa de E1 e tem que ficar de olho nas ideias da última fileira. Só que o Fier vê isso como uma oportunidade, ele colocou o bispo dele numa cravada. Então ele joga cavalo em D3, tanto ficando de olho nos cheques aqui embaixo, mas mais importante, ameaçando o cavalo em F2 para aproveitar da cravada para ganhar o bispo. Então a gente tem rei em H7, por quê? Porque nessa posição, é claro, quando o checkmate está de fato coberto, tem novamente a ameaça de ganhar a torre. Então rei em H7 é muito importante. Cavalo em F2 ganha o bispo, porque o bispo está cravado. E aqui o Fier tá com uma peça a mais, mas ele tem que se defender do checkmate. Torre toma B5, gerando ameaças na última fileira. Cavalo toma H3, já que com torre cheque a gente se defende de cavalo. E ele joga agora dama em G5, ameaçando checkmate. Torre em G2 é uma das defesas, dama em H4, torre em H2, dama em G5, e parece que o Fier vai repetir lances e aceitar um empate. Mas nada disso, já é a segunda vez que eles repetem lances e não empatam. Dama em A7, o Fier vai tentar ganhar. Segura o cavalo, continua com o ataque. Ele tá com uma peça a mais, afinal de contas. Vamos tentar reagrupar. Trazer a dama para F2, trocar a peça, né? E a gente reagrupa essa posição. Torre B4 por parte do Faustino, dama em F2. Dama em F5 aqui por parte do Faustino, cavalo em E2. Torre B1 cheque, em G2, torre B2, gerando uma cravada, P na posição. Dama em E3, D4 chutando a dama em E8, ameaçando o peão de H5. E aqui o Faustino Ouro força uma troca de damas e ele vai para um final que provavelmente empata. Dama em G6, dama toma, rei toma e, é claro, né, o cavalo tá cravado, então o rei em G3 é importante para sair da cravada. E é muito difícil de você impedir a troca de torres. Na verdade, não dá para impedir a troca de torres. Mas o jogador de brancas está gerando uma ameaça de cavalo em F4 cheque, ganhando o peão de H. Então, rei em H6. E o Fier simplesmente aceita, beleza, vamos trocar torres e empatar. Cavalo toma D4. Se torre toma torre, né? Rei toma. Esse final é muito tranquilo de empatar, porque o jogador de pretas precisa apenas trocar um dos peões, né? Se o jogador de pretas conseguir uma única troca de peões, ele empata. Contanto que ele não joga algum lance que pendura um peão, né? Contanto que ele não joga um F5 aqui, qualquer outro lance que ele jogar, vai acabar empatando. Só que o Faustino Ouro não troca torres aceitando o empate iminente, não. Ele joga muito surpreendente torre B4, porque ele tá tentando jogar para ganhar. O menino não quer empatar, ele quer ganhar, só que ele tá com segundos no relógio. Então o Fier joga cavalo em F5 cheque, rei em G6 tocando o cavalo, cavalo em E3,
em G5, cavalo em G2 e G6. O Faustino tá tentando gerar jogo com seus peões, né? Tá tentando de alguma maneira ganhar isso daqui. Torre em H1 por parte do Fear, muito sólido. Torre em B3, travando o peão de F. Torre em C1 por parte do Fear, tentando forçar o rei a voltar com cheques. O rei volta por conta própria. Torre em C6 ameaça o peão. O rei defende. Cavalo em F4. E nessa posição, Faustino Ouro fica sem tempo e perde no tempo. Então, assim, é uma partida tremendamente interessante, com um ataque insano. Pra mim, a melhor parte foi aquele G3. Esse lance é muito criativo. Cara, que lance criativo. Deixou a partida uma bagunça. Gostei muito do sacrifício de qualidade também. Vamos ver o match inteiro? O match inteiro é desse jeito, cara. Cada jogo interessante. Dá pra ver que os dois jogadores estavam jogando assim, sem medo de tentar coisas novas, sem medo de fazer lances interessantes, né? Uma partida muito massa. Deixa o like no vídeo se gostou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço e até a próxima.